Saudações a todas e a todos. Nosso assunto dessa aula é continuação da independência das 13 colônias inglesas na América. Compartilho com vocês um PowerPoint para nós irmos seguindo o nosso roteiro. Começo aqui com esse quadro a respeito das mudanças na política colonial inglesa durante o século XVIII. O primeiro tópico que a gente trata é a anulação da chamada negligência salutar. O que significa isso? Até os meados do século XVIII, a Inglaterra manteve uma política de não intervenção, nem pela monarquia, nem pelo parlamento, nas colônias inglesas na América, e essas colônias gozaram de uma certa autonomia política, econômica, né, social. Mas, com o advento da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, a coroa inglesa muda a sua política em relação às suas colônias na América. Então, em primeiro lugar, chamada negligência salutar significa o quê? Abandonar aquela certa autonomia e intervir mais diretamente nas colônias, até a fim de resguardar o desenvolvimento da sua indústria. Então, um maior controle sobre as 13 colônias, né, uma maior intervenção, a proibição e fechamento de indústrias nas colônias, manufaturas e pequenas indústrias existiam nas colônias, eliminar o comércio interoceânico das colônias, então, fechar a produção industrial nas colônias para que os produtos industriais ingleses tivessem mercado, eliminar esse comércio interoceânico das colônias, especialmente com as Antilhas, né, com açúcar, com os escravos, né, compra de escravos, venda e compra de açúcar, melaço, né, a própria comercialização com a Europa, especialmente com a Inglaterra, privilegiando, assim, as companhias de comércios inglesas, e uma modificação na política fiscal em relação às colônias. Isso significa o quê? Impor mais impostos, né, sobre os colonos na América. Isso, especialmente a partir da Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, entre a Inglaterra e a França, né, lá no continente europeu. Com isso, essa guerra também tem influência no continente da América do Norte, que surgem ali conflitos entre os interesses dos colonos anglo-americanos e colonos franco-americanos, né? Os anglo-americanos na região da costa oceânica atlântica e os franco-americanos mais no interior da América, hoje Estados Unidos, e na América, ao norte da América do Norte, na região do Canadá. Esses colonos anglo-americanos sempre adentrando para o interior em busca de novas terras, e aí os conflitos com os franco-americanos. Então, ali você vai ter um conflito claro, principalmente na região da Louisiana, né, do Vale do Ohio, o que levou ao surgimento de um grupo de anglo-americanos lutando ao lado dos ingleses a combater os franco-americanos, né, os franceses. Surge ali uma experiência militar, né,
e a liderança aí do general George Washington, né, como chefe militar, agora membro, né, colono dos ingleses na América. Bom, já falei do aumento dos impostos, especialmente para cobrir as despesas de guerra com a França, né, da Inglaterra com a França. A França é derrotada, perde as suas colônias na América, o Canadá, a parte direita do Vale do Mississippi, a região da Louisiana, o Vale do Ohio, a Índia, né, ilhas nas Antilhas, e as despesas de guerras dessa Guerra dos 7 Anos levam a Inglaterra a impor uma série de impostos sobre as colônias. Por exemplo, a lei do açúcar, que era o imposto sobre a transação sobre o açúcar, o melaço, a lei do selo, que se impunha sobre jornais, revistas, livros, correspondências, a lei do chá, sobre a importação e exportação do chá, né? O que levou justamente a uma reação dos colonos, e esses colonos vão queimar um navio no porto, um navio de carregamento de chá, um navio inglês, o que vai levar os ingleses a decretar as chamadas leis intoleráveis. Essas leis significam, dentre elas, o fechamento do porto de Boston e a ocupação militar em Massachusetts. O que está faltando? Aqui no Massachusetts, né, na colônia de Massachusetts, né, uma intervenção militar. E a resposta dos colonos americanos na cidade de Lexington, onde eles enfrentam os ingleses, a famosa Batalha de Lexington, de 1776. Ora, o chamado Congresso da Filadélfia, ocorrido em 1774, para tratar da representação colonial no parlamento inglês, o que foi aprovado, vários membros das colônias foram participar como representantes deputados no parlamento inglês, né? Dentre eles aí destaca a figura de Benjamin Franklin, né? De Thomas Jefferson. Não resolveu essas questões desses impostos e autonomia das colônias via a diplomacia parlamentar, né? E no Congresso de 1775 e do ano de 76, Congresso de Filadélfia, não obtendo respostas plausíveis dos ingleses, os representantes dessas colônias, reunidos no Congresso de Filadélfia de 1775, que durou até 1776, vão elaborar a famosa, né, Declaração de Independência das Três Colônias. Então, é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. É um documento que está lá, né, no Capitólio, Suprema Corte, nos Estados Unidos, e é considerado um dos grandes documentos da história, né? Então, ali, por exemplo, está dito que um povo que não aceita um determinado tipo de governo tem direito a se insurgir contra esse governo e decretar o seu fim, abolir esse tipo de governo. Então, coisas desse sentido, né? São pela vida, pela liberdade, dons de Deus, né? E etc. Então, após a Declaração de Independência, em 1776, entraram em conflito, é a famosa Guerra de Independência, sabe? Das três colônias, né? E vai durar até 1783. Então, a Guerra de Independência surge a partir da Batalha de Lexington, né? E vai se estender aí por longos 7 anos. Os Estados Unidos, os colonos vão assistir aí nos primeiros anos, né, derrotas, né, para os ingleses, cidades sendo ocupadas pelos militares ingleses, mas fundamental é, dentro da guerra, o apoio recebido da França, né, que mandou esquadra
dando armas, armamentos para os americanos. Afinal de contas, a França estava mordida com a Inglaterra pela perda na Guerra dos Sete Anos e a perda de possessões, né, de colônias, tanto no continente americano quanto na Ásia. Então, eles vão apoiar os americanos, os colonos americanos. A Espanha também, né, perdeu a colônia da Flórida e vai mais à frente apoiando os colonos, vai obter de volta a colônia da Flórida. Posteriormente vai vender essa colônia para o agora Estados Unidos da América, né? E também a chamada Liga de Neutralidade Armada entre a Rússia, Dinamarca, a Prússia, Suécia e Holanda, né? É que vigiam ali os mares contra a esquadra inglesa na captura de navios dos rebelados agora, dos colonos americanos, né? E 1781, a famosa rendição inglesa na Batalha de Yorktown, George Washington, né, vencedor do conflito com a ajuda dos franceses e outros espanhóis, né? E em 1783 é assinado o Tratado de Paris, o reconhecimento da independência das 13 colônias. Bom, reunidos então, esses representantes das colônias formam o que nós vamos chamar hoje de a Confederação dos Estados Unidos da América. É uma confederação por quê? Porque ela mantém a autonomia de todas as colônias, unidos por uma Constituição, a Constituição de 1787, em uma união, né? Então, diferente, por exemplo, do Brasil, que é uma federação, lá nos Estados Unidos é uma confederação. Por quê? Porque os estados federados, ou confederados, por assim dizer, possuem autonomia, mais autonomia em relação, por exemplo, aos nossos estados no Brasil. Eles apenas são unidos por uma Constituição, numa união de estados confederados, né? Essa Constituição de 1787 é a que configura juridicamente a formação dos Estados Unidos da América, né? Num regime de três poderes, né? O poder é dividido em três poderes: o legislativo bicameral, com o Senado e a Câmara dos Representantes, hoje a Câmara dos Deputados, que mantém um controle sobre o executivo, especialmente no que se diz respeito a um certo controle, né, em relação à política externa, né, do executivo nos Estados Unidos, e o judiciário, com destaque para a Suprema Corte, que julga os conflitos entre as colônias, né, e da União em relação ao texto constitucional. Bom, assim inaugura, a partir de agora, nesse novo Estado que surge, é o primeiro Estado que surge no continente americano, né? É os Estados Unidos da América, de forma republicana, num federalismo, ou seja, a união de vários estados, sob um regime presidencialista, né? Esse presidente eleito de 4 em 4 anos, podendo ser reconduzido por mais 4 anos. A influência, inclusive, desse movimento sobre a América Espanhola não vai se dar assim imediatamente, né? Vai influenciar e inspirar os movimentos de emancipação da América Espanhola. Também no Brasil, isso vai ter repercussão. É o caso, por exemplo, da repercussão na chamada Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana. Então, a independência das 13 colônias inglesas na América e, consequentemente, a formação dos Estados Unidos da América é um fato inédito na história que vai suscitar aí uma série ou inspirar
né, uma série de outros movimentos. Eu fico por aqui e até uma próxima aula. Saudação a todas e a todos e fiquem com Deus.